Adrian Newey, uma das mentes mais brilhantes da Fórmula 1, expressou recentemente suas preocupações em relação às novas regras que entrarão em vigor na temporada de 2026. Para quem acompanha o esporte, já ficou claro que essas mudanças serão radicais, tanto no que diz respeito às unidades de potência motores, quanto aos chassis dos carros. A Fórmula 1 está prestes a passar por uma transformação completa, e Newey, que atualmente é diretor técnico da Red Bull, mas que estará na Aston Martin em 2025, não esconde suas inquietações sobre o impacto dessas novas regulamentações no desempenho dos carros e, principalmente, no espetáculo que o esporte oferece aos fãs. O que torna as regras de 2026 tão diferentes das anteriores é o fato de que, desta vez, a Fórmula 1 decidiu começar pelo motor. As especificações da unidade de potência foram definidas primeiro, estabelecendo que a proporção entre a energia elétrica e a gerada pela combustão interna fosse de 50-50. Para atingir esse equilíbrio, há uma série de desafios técnicos a serem superados, principalmente no que diz respeito à geração e uso eficiente da energia elétrica durante uma corrida. Newey, no entanto, vê isso com preocupação. Ele acredita que esse foco excessivo no motor, sem a devida consideração inicial para o design do chassi, pode criar problemas que afetarão não apenas o desempenho, mas também a emoção que as corridas trazem para o público. As regras de 2026 têm como principal objetivo aumentar o uso de energia elétrica nos carros da Fórmula 1, algo que reflete o esforço global em direção à sustentabilidade e à redução das emissões de carbono. O plano inicial era que os carros gerassem 400 kW de energia elétrica, que seria combinada com a potência do motor de combustão interna para um total de 800 kW. No entanto, logo perceberam que essa quantidade de energia elétrica era insustentável em termos de uso contínuo durante uma corrida. Isso levou à redução para 350 kW, mas ainda assim há receios de que, em determinadas situações, como em retas longas, os carros possam perder velocidade à medida que a bateria se esgota. Newey aponta que essa abordagem pode resultar em uma queda no nível de competitividade e na emoção das corridas. Segundo ele, a decisão de focar primeiro no motor e deixar o chassi para depois foi um erro. Ele acredita que o chassi deveria ter sido o ponto de partida, pois é a aerodinâmica e o design geral dos carros que muitas vezes definem o ritmo e a imprevisibilidade das corridas. Em vez disso, as regras atuais podem forçar os engenheiros a criar Frankenstein cars, ou seja, carros que tentam compensar os defeitos de um sistema híbrido com soluções de design improvisadas. Outro ponto de discussão é o impacto dessas novas regras sobre os fabricantes de motores. A entrada de novas empresas como a Audi e o retorno da Honda como fornecedora oficial da Aston Martin mostram que as regras conseguiram atrair mais interesse de fabricantes. No entanto, Newey questiona se essa abordagem voltada para manter os fabricantes satisfeitos está realmente alinhada com o que os fãs da Fórmula 1 querem ver nas pistas. Para ele, há um risco de que o foco excessivo na sustentabilidade e nos motores híbridos possa acabar prejudicando o espetáculo. Newey também critica a forma como os governos têm pressionado por uma transição completa para carros elétricos, tanto nas ruas quanto no esporte. Ele acredita que essa imposição de uma única solução tecnológica, o carro elétrico, pode ser prejudicial, pois limita a inovação e a busca por alternativas mais eficazes. Para ele, seria mais sensato que os governos estabelecessem metas ambientais claras, mas dessem liberdade para que as fabricantes explorassem diferentes tecnologias para alcançar esses objetivos. No contexto da Fórmula 1, essa mentalidade restritiva pode estar levando a um caminho onde a diversidade e a criatividade no design dos carros são sacrificadas. Newey teme que, com regras de aerodinâmica mais rígidas, os carros se tornem muito semelhantes uns aos outros, algo que ele aponta como um dos fatores que diminuíram o interesse em outras categorias, como a IndyCar, que hoje utiliza chassis padronizados. Ele argumenta que o fascínio pela Fórmula 1 sempre esteve na individualidade das equipes, onde cada uma busca soluções únicas para se destacar das demais. Além disso, o engenheiro acredita que o valor da Fórmula 1 está mais nas equipes do que nos fabricantes de motores. Na sua visão, as montadoras entram e saem do esporte conforme seus interesses comerciais mudam, enquanto as equipes são as que realmente têm um compromisso de longo prazo com o esporte. Dessa forma, ele sugere que as regras deveriam priorizar as necessidades das equipes, e não tanto das montadoras, que podem decidir abandonar o esporte a qualquer momento. Essa visão crítica de Newey reflete seu profundo entendimento técnico e estratégico da Fórmula 1. Ele está claramente preocupado que as mudanças de 2026 possam comprometer a essência da categoria, que é oferecer corridas emocionantes, competitivas e imprevisíveis. Ele acredita que, ao focar demais em atrair montadoras e promover a sustentabilidade de forma rígida, a Fórmula 1 corre o risco de se tornar menos empolgante para os fãs, que podem ver carros menos velozes e menos disputas acirradas nas pistas.
No entanto, Newey também reconhece que a Fórmula 1 tem uma incrível capacidade de se adaptar. Ele menciona que, apesar de todos os desafios, o esporte tende a encontrar uma forma de fazer as coisas funcionarem, e isso dá esperança de que, mesmo com as preocupações atuais, o espetáculo da Fórmula 1 continuará forte em 2026 e além. Outro ponto relevante abordado por Newey é o impacto das novas regras sobre a competição entre as equipes. Com a introdução de novas tecnologias e o aumento do foco em energia elétrica, as equipes que conseguirem dominar essas áreas terão uma vantagem significativa sobre as demais. Isso cria um novo campo de batalha, onde as equipes de engenharia terão que ser ainda mais criativas e inovadoras para encontrar soluções que maximizem a eficiência e o desempenho de seus carros. Só que o engenheiro adverte que essa ênfase na tecnologia híbrida pode acabar por limitar as opções disponíveis para as equipes. Com menos liberdade para experimentar com diferentes abordagens de design, as equipes menores, que já têm menos recursos, podem ter dificuldades para acompanhar o ritmo das gigantes como Mercedes, Red Bull e Ferrari, que possuem mais meios para investir no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Newey também menciona que o retorno da Honda e a entrada da Audi são sinais positivos para a Fórmula 1, mas ele se pergunta até que ponto esses novos entrantes estarão comprometidos com o esporte a longo prazo. As montadoras têm um histórico de entrar e sair da Fórmula 1 conforme seus interesses comerciais mudam, e isso pode gerar incerteza para o futuro do esporte. Para ele, as equipes, e não os fabricantes, são o verdadeiro coração da Fórmula 1, pois são elas que estão comprometidas em ficar e competir, independentemente de mudanças no cenário econômico ou nas regulamentações. Em última análise, Adrian Newey acredita que as regras de 2026 representam um grande desafio para a Fórmula 1. Embora ele reconheça a importância da sustentabilidade e da atração de novos fabricantes, ele também alerta para os perigos de se concentrar demais em agradar as montadoras e esquecer o que realmente importa: o espetáculo nas pistas. Se as novas regras comprometerem a competitividade e a individualidade dos carros, a Fórmula 1 corre o risco de perder o interesse do público, algo que já foi visto em outras categorias que adotaram uma abordagem mais padronizada. Adrian Newey deixou claro que, embora as novas regras da Fórmula 1 para 2026 possam ser tecnicamente desafiadoras e tragam avanços importantes em termos de sustentabilidade, elas também levantam uma série de questões sobre o futuro do esporte. Para ele, o maior perigo está na possibilidade de que as corridas se tornem menos emocionantes e os carros menos distintos, algo que pode afastar o público que sempre valorizou a individualidade e a competitividade na Fórmula 1. A próxima grande mudança da Fórmula 1, portanto, não é apenas uma questão técnica, mas também uma questão de como preservar o espetáculo que tornou o esporte tão popular ao longo dos anos. Adrian Newey deixou claro que, embora as novas regras da Fórmula 1 para 2026 possam ser tecnicamente desafiadoras e tragam avanços importantes em termos de sustentabilidade, elas também levantam uma série de questões sobre o futuro do esporte. Para ele, o maior perigo está na possibilidade de que as corridas se tornem menos emocionantes e os carros menos distintos, algo que pode afastar o público que sempre valorizou a individualidade e a competitividade na Fórmula 1. E agora, queremos saber a sua opinião sobre esse tema tão polêmico e importante para o futuro do nosso esporte favorito. Você acha que as novas regras de 2026, com mais foco na energia elétrica, vão melhorar ou prejudicar o espetáculo nas pistas? Qual é a sua opinião sobre o papel dos fabricantes na Fórmula 1? Eles realmente são essenciais para o esporte, ou as equipes deveriam ter mais liberdade para inovar? Com todas essas mudanças, será que a Fórmula 1 ainda conseguirá manter a emoção e a imprevisibilidade que sempre cativaram os fãs? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir o que você pensa. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo sobre o mundo da Fórmula 1. Nos vemos na próxima!